Fala pessoal, Joqueiroli de volta aqui. Agora vamos responder a seguinte pergunta: como faço para a voz não quebrar na região de passagem? Acredito que quem teve essa dúvida esteja querendo saber como é que eu faço para passar da voz de peito para a voz de cabeça sem haver a quebra. Por exemplo, qual que é essa quebra? Ah, ah, ah. A voz passa de voz plena para voz passiva. Simples assim. Voz plena não necessariamente é uma voz essencialmente médio grave e essencialmente predominante da voz de peito, na voz de peito, né? Mas existe um estudioso da voz, inclusive ele escreveu um livro chamado Ciência da Voz, o nome dele é Johan Sundberg, e ele fala a respeito do falseto, ou falsete, ou voz passiva, né? E essa voz ela tem que ser aguda, segundo a teoria dele, né? Segundo os estudos dele, essa voz tem que ser aguda, ela precisa ser aguda, ela precisa ser passiva e ela precisa ser falsete, certo? Precisa estar dentro desses três parâmetros aí. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, por exemplo, a voz, a quebra vocal acontecer normalmente, ela vai acontecer normalmente quando a gente chegar numa tonalidade onde a nossa tessitura não suporta aquele tipo de registro, que é o registro de peito, e a gente vai para um registro de cabeça. Então, voz de cabeça, voz de peito. Não necessariamente eu quero dizer que as vozes agudas, sempre agudas, serão voz de cabeça. Porque a voz plena, ela pode acontecer num registro misto, entendeu? A voz plena, aguda, pode acontecer em registro misto, tanto para homens quanto para mulheres. Predominantemente ocorre nas mulheres. Por quê? Porque a tessitura vocal e o timbre vocal feminino, ele é predominantemente mais agudo, né? Mais fino, mais alto do que o timbre vocal masculino. Só que a gente tem, dentro do timbre masculino e do timbre feminino, nós temos os dois registros, e aí, portanto, não necessariamente uma voz aguda, ela precisa ser falsete, tá bom? Então isso não é verdade. Voz aguda não precisa ser falsete, ok? O que a gente tem que entender aqui é que para a gente não quebrar a voz ou amenizar essa quebra vocal, e aí eu vou te dizer que falar sobre amenizar é muito mais possível, muito mais correto a gente falar assim, porque de fato o que a gente vai ter, essa quebra ela é natural, ela vai acontecer dependendo da perícia de quem está cantando, beleza? Então tem como a gente fazer o quê? Por exemplo, tem como a gente pegar e fazer um registro vocal de peito, passando para o registro misto e indo para a voz de cabeça, amenizando a quebra. Por exemplo, a gente está aqui fazendo percebe que houve a quebra, mas eu amenizei, não teve aquele ultra degrau para subir, para quebrar, né? Essa quebra eu amenizei. Foi bem pouco agora também, porque eu também não estou com a voz aquecida, mas existem formas da gente amenizar. Eu te convido para aparecer no TAS, às quintas-feiras, né? Se você está assistindo esse vídeo aqui, nós estamos gravando esse vídeo aqui no dia 30 de janeiro de 2025, então a gente tem essa aula todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então aparece por lá para você sanar essas dúvidas e eu demonstrar para você como que seria isso daí. Agora, precisa de treino, precisa treinar, precisa você se habituar com aquela região que é a sua região de passagem, e ali a gente vai estar... normalmente vai acontecer no Mi, no Lá, ali entre o Mi e o Lá, essa passagem vai acontecer com os homens e com as mulheres, porque aí vão ser alturas diferentes, né? Então é importante você se atentar para isso, ok? Então precisa estudar, precisa treinar para você amenizar essa quebra. Então não é um passe de mágica, como eu já disse na outra dúvida também. Você simplesmente, não, eu não quero quebrar, e você não vai quebrar. O natural, inclusive, é quebrar. Mas depois que você treina, você aprende a amenizar esse degrau, essa quebra. Fechado?